Shalom, shalom e shalom. Já venho te pedir aqui que compartilhe o vídeo, que venha fazer comentários, né? Que dê o seu joinha. Quanto mais like é melhor, para que se espalhe a palavra do Senhor. Sem mais delongas, eu vou querer logo entrar no texto. Hoje a gente está falando sobre tesouros, né? Sobre valores. E aqui eu queria estar abrindo em Mateus 6. Mateus 6 a partir do 19. O tema aqui está tesouro no céu. E o texto fala assim pra gente: não acumule para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem a destrói, e onde os ladrões a roubam e a furtam. Mas acumule para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Começando a falar sobre isso aqui, o Senhor não está nos privando de perdas. Aqui não, Ele está nos orientando que nossos bens podem ser gastos. Se a gente não tiver sabedoria, nós vamos perder coisas, que nada é eterno. Mas Ele está falando assim: não se preocupa com isso aí. Isso aí é importante para determinado momento, tem a sua importância, mas não para a eternidade. Acumulem coisas aqui em cima, porque aqui é para sempre. Aqui ninguém vai poder roubar isso de você. Deus é tão bom, tão misericordioso, que além dele estender a sua graça a nós, dá o seu Filho unigênito na cruz, Ele dá galardões, vai dar uma maná celestial, né? Nós vamos ceiar com o Senhor. Então olha quanto benefício a coroa da vida, olha quanto benefício um corpo transformado, né? Olha quanta coisa o Senhor está nos prometendo. Esse Deus é muito bom, Ele não deve nada, Ele não nos devia nada. Mas Ele é tão bom que a sua misericórdia e sua graça estende coisas infindáveis para nós no céu. Então às vezes a gente está tão preocupado em ter coisas aqui e acaba esquecendo de onde realmente importa a gente amontoar riquezas. E aqui no 24 está falando assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicar a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a mamon, né? Aqui o Senhor está falando assim: se seu coração estiver preso às riquezas mundanas, dificilmente você vai se desapegar e me servir. Se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas às vezes a gente está preso às coisas materiais, preso ao dinheiro, trocando os valores, trocando um momento na casa do Senhor por um momento de prazer mundano, trocando a família pelo momento de trabalho que nem precisaria ter, né? A gente está invertendo os valores hoje, a sociedade inverte valores. Estamos trocando as coisas que são realmente importantes por coisas supérfluas, por coisas que poderiam estar em segundo plano. A família, né? É um dos bens mais importantes. E tanto a gente desprezando a família, às vezes a gente vê filho matando pai matando filho por conta de dinheiro, né? Esposa. E será que vale a pena? Será que vale a pena você sujar sua mão de sangue, ou você passar por cima de muitos, ou de princípios e valores para conquistar bens materiais que serão passageiros? O Senhor está falando: não, vocês vão perder coisas aqui na terra, mas se vocês se mantiverem firmes e irem pelo caminho que eu instituí para vocês, né, que eu deixei como base, vocês vão ter grandes riquezas aqui comigo. Sem mais delongas, eu queria ir também a Mateus 19, né? Vamos lá, Mateus 19. Mateus 19 a partir do 21. Deixa eu me localizar aqui. Mateus 19. Aqui, 21. Jesus, porém, desculpa, aqui eu ouvi barulho aqui. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aqui a gente está falando sobre o jovem rico, né? O jovem rico, a gente vê que ele estava apegado ao dinheiro. Jesus diz que é mais fácil, né, o camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né, no reino dos céus. Aqui, e aí o Senhor fala assim: ó, vende isso aí tudo, dá aos pobres. Mostra para mim que realmente você é digno de mim e que você não está preso a esses bens que eu te dei, porque eu posso te restituir muito mais. Lembra de Jó? Recebeu o dobro. E ele não murmurou em nenhum momento. Ele disse: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Fala: mulher, você reclama de coisas que você está insensata.
Se a gente soube receber os benefícios do Senhor, será que a gente também não sabe receber as perdas do Senhor? Né? O que o Senhor retire coisas de nós? A gente tem que saber caminhar com Deus nesses dois atos, tanto o de bondade como o que o Senhor instituiu como nos retirar. Talvez não seja bom para nós, ou Ele está ferindo a nossa mente para revelar o nosso coração. A gente tem que saber aceitar os dois polos do Senhor, né? Então assim, tudo é dele, Ele é Senhor de todas as coisas. Se Ele quiser, Ele dá; se Ele quiser, Ele tira. Eu sei que é um pouco difícil, né, a gente entender isso, mas quando a gente está firme no Senhor, a gente faz igual Davi. Senhor, quando houve, né, que mandou ele escolher qual era a punição para ele, para o povo ali no caso, e aí ele fala assim: Senhor, faz como tu quiser, se estiver na tua mão, tá na melhor mão, vai ser feita a melhor coisa. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. E aí tem Provérbios, né? A gente pode ver Provérbios 19, 17. Quem dá aos pobres empresta a Deus. A gente entende, né? A gente não está falando só do irmão que está necessitado, mas quando o Senhor fala, né? Quando tive nu, quando tive sede, se a gente não consegue servir ao nosso irmão que está diante de nós com a necessidade, como vamos conseguir ser fiéis ao Senhor? Deus, né, veio através de Jesus. Jesus veio aqui, o próprio Deus, e eu vejo que Ele aprimorou muitas das coisas. Amai teu próximo como a ti mesmo, mas Ele diz agora: ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, irmão, nosso amor tem que ser muito maior, sabe? Eu entendo que é difícil chegar a essa perfeição de amor. Talvez a gente vai batalhar a vida inteira e não vai chegar. O Senhor fala que é possível, porque se Ele veio e cumpriu todas as coisas sendo homem, Ele falou assim: ó, se eu conseguir, vocês vão conseguir; se eu vencer o mundo, vocês também vão vencer. E continuando no tema, continuando sobre essa perspectiva, eu queria em Apocalipse 3,17. Eu vou ler aqui para vocês aqui, eu botei aqui no caderno. Tá assim, ó: como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E aí vem a frase assim: não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aqui está falando para a igreja de Laodiceia. Ela estava orgulhosa, né, de ser uma cidade próspera. Ali tinha o maior centro oftalmológico, né? Tanto é que ele dá referência de cego e nu. Nu ali era porque também tinha uma parte têxtil ali, onde eles vendiam tecido. Então era um lugar próspero. Só que o Senhor está falando assim, vou parafrasear, né? Vocês só têm dinheiro. Vocês são tão pobres que vocês só têm dinheiro. Mas se vocês soubessem, né, o que realmente vale, vocês vendiam isso tudo e compravam a minha justiça, ouro refinado em mim e tudo mais que a gente entende, né? O Senhor fala: você não é frio nem quente, você é morno repudio. Ali era um encontro de duas águas, né? Uma cidade era muito fria e a outra era quente. Essa fria era boa para se beber, né, limpa para beber, e na outra era quente com fins medicinais, né? Ali a pessoa se banhava e ali tinha todo um processo de cura. Só que ali no encontro dessas águas agora havia uma água morna, né? Havia uma água que provoca enjoo se você tiver constipado, empanzinado e enjoado. Se você beber água morna, ela te dá ânsia de vômito. E aqui o Senhor está falando isso, onde a própria governanta dessa cidade trocou o nome da cidade em sua própria homenagem. A cidade antes era a cidade de Deus, e agora ela estava botando sobre o seu nome, né? Aí veio Laodiceia. Eu acho que era Laodice o nome da governanta dessa cidade, e agora ela botando como se ela fosse digna de honra, ela fosse quem prosperava a cidade, ela era o grande eu sou. Só que a gente sabe quem é o grande eu sou. A gente sabe quem é que faz as coisas acontecerem. Até o meu fôlego de vida é instituído pelo Senhor. O meu acordar, o meu levantar, né? O Senhor nos dá até enquanto nós dormimos, e para ver o quanto o Senhor é bom. E aí, quando a gente tem essa noção, a gente só está devolvendo, né? Quando a gente ajuda o nosso irmão, ajuda o nosso ministério,
a gente propõe coisas boas com nossos recursos, com aquilo que o Senhor nos deu de graça, né? O que eu recebi de graça, eu dou de graça. Os dons, talentos. Quando a gente devolve essas coisas é porque a gente entendeu a graça do Senhor. Ele diz que a gente não deve se preocupar com o que a gente vai comer, nem beber. Porque, irmãos, se a gente é valioso para o Senhor e Ele nos chamou para uma grande obra, Ele é fiel para concretizar essa obra. Se você foi chamado por Deus, acredita no nosso Senhor, né, como o único e suficiente Salvador, entendeu a sua graça, você vai estender um pouco dessa graça aos seus irmãos. Você vai estender um pouco dos seus recursos monetários, né, um pouco do seu tempo. Às vezes, irmão, o seu irmão só está precisando de um abraço, de uma palavra de consolo, dele entender que ele também pode ser incluso nesse reino, de entender que ele também é especial, que Deus também tem um olhar sobre ele, e Deus vai usar pessoas para poder fazer essa obra. Muitas das vezes o Senhor envia pessoas. Então hoje é o momento da gente abandonar, né, o nosso eu, essas riquezas mundanas que vão ser passageiras, e agora começar a acumular tesouros no céu, fazer a diferença. Você começar a ser cartas vivas do Senhor, trazer a riqueza de Deus para essa terra. O que ligares na terra será ligado no céu. É hora da gente ligar as riquezas do céu na terra e não as da terra no céu, porque lá no céu não vai entrar, esse tipo de riqueza não vai entrar. O que vai entrar é um homem renovado, com um corpo transformado e que fez ser digna a morte de Cristo na cruz do Calvário, né? Resgatando o nosso irmão, ganhando. Também não adianta a gente ganhar o mundo todo, né, e perder a nossa salvação. Então é batalhar pela nossa salvação e dos nossos irmãos, cuidar da nossa casa e agora entender o que é primazia na nossa vida. Deus, a família, as coisas do reino, nos preencher com as coisas celestiais, amém? E deixar Deus fazer a diferença na nossa vida. Espero que vocês tenham entendido, e Deus está perguntando hoje para mim e para você: o que você tem feito com as riquezas que eu instituí na sua vida? Porque se você está apegado a esse tipo de coisa, você ainda não me conheceu. Você ainda não sabe o que tem te esperando. É bem maior do que isso. Então, para que algo novo entre, a gente tem que abrir mão de coisas velhas. Se você manter esse azeite guardado, ele vai apodrecer e não vai ser usado. Então é o momento da gente despejar tudo aquilo que o Senhor está nos dando e a dividir com nossos irmãos. Tudo aquilo que provém do próprio Deus. Não é só os bens materiais, irmãos, mas também o que você tem feito com os seus bens materiais. Você consegue passar pela rua e ver uma criança com fome, com sede e não fazer nada? Um idoso, um morador de rua, e até mesmo os da sua própria casa. A palavra diz que aqueles que não preservam da sua própria casa, não abraçam eles, não provém na vida deles, ele é pior do que aqueles que estão lá fora desviados. Então você é pior do que anátema. Isso é ruim, isso é muito ruim, entendeu? Então é hora de você meditar. Olha ao seu redor. De repente os mais sedentos, né? O teu próximo é o que está perto de você. A gente às vezes quer fazer missão lá na África, mas às vezes o nosso irmão, nossa mãe, nosso pai, nosso sobrinho, nosso filho está muito mais necessitado do que aqueles. Eu não estou descredibilizando quem faz missão, mas eu estou falando que às vezes você está tão importando como de fora, e os de dentro estão muito mais necessitados. Amém? Então vamos tentar abrir nossos olhos e fazer o que Deus nos chamou a fazer, propagar esse amor e as bênçãos de Cristo nessa terra. Amém? Shalom, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.